Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 26 até o verso 30. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Que Deus abençoe a sua palavra para os nossos corações. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, com os nossos olhos fechados. Senhor Jesus, Pai bendito, nesse instante, Senhor, em que efetuamos esta leitura da Tua santa e bendita palavra, Pai, nossos corações nesse instante regozijam na Tua presença, sabendo que o Senhor está aqui, é o Senhor quem tem aberto esta palavra para nós. E agora, Senhor, o homem pode abrir o livro fisicamente, pode ler as letras, mas só o Espírito Santo pode dar a nós a verdadeira mensagem, o significado, aquilo que o Senhor tem realmente para nós atrás destas letras. Portanto, ó Pai, livra-nos de qualquer tentativa de colocar nossas ideias aqui, Senhor, mas dá-nos, ó Pai amado, o dom de deixar o Senhor explicar, o Senhor falar, e assim, meu Pai querido, sabemos que a Tua vontade é cumprida em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Nós estamos felizes, né? Não poderia ser diferente. Como que não vamos ficar felizes, sentir bem com uma bênção tão grandiosa como essa, né? Falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, preciosos irmãos, eu vou dizer aqui um tema, talvez não seria... outra pessoa poderia pregar no mesmo assunto e chamar de outro tema, mas só para ter aqui um tema, eu escrevi assim, ó, sinais dos dias de Ló. E eu disse que há muitas escrituras que poderiam ser lidas nesse instante. Uma delas é Gênesis capítulo 18, todo o capítulo 18, e ainda mais o 19, né? Mas não é uma escola dominical, é um culto de Santa Ceia. Vou pregar por pouco tempo, né? E para ministrarmos a ceia em tempo. Ainda teremos que viajar hoje, né? Retornando ali para a cidade de Rolim de Moura, onde moramos. Mas não é por isso. É que geralmente num culto de ministração da Santa Ceia, nós então pregamos um sermão mais curto, e assim então, para que dê tempo para comemorarmos a Santa Ceia, efetuarmos o lava-pé, e assim então não é o muito falar, mas é o falar aquilo que Deus quer que seja falado, que seja dito. Sinais dos dias de Ló. A partir da escritura de São Lucas 17, do verso 26 ao 30, nós tivemos aqui muito material, né? Muitas escrituras, né? E entre elas, claro, começando do verso 26, falou sobre os dias de Noé. Falou as coisas que faziam naquela época. Mas quando chegou no verso 28, diz que, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. E assim então, quando chega no verso 30, vai falar que assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Já foi lido, né? Agora vamos apenas conversar um pouco dentro desse assunto. O tema, sinais dos dias de Ló. Nos dias em que Ló, bem lembrado, Gênesis capítulo 18 e depois o capítulo 19, os dois capítulos merecem ser lidos. Claro que eu poderia tomar alguns versículos apenas, dali de Gênesis 18, e o assunto de Noé está em Gênesis capítulo 6. Vocês não tentem agora ir ler, porque vocês vão perder aqui o que está sendo falado. Mas está na gravação, né, para que então todos possam tomar depois novamente. Mas Gênesis capítulo 6 vai falar da corrupção geral do gênero humano. Quando os filhos dos homens viram que as filhas, ou quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas.
e há interpretações distorcidas acerca desse assunto. Há linhas de pregação, não na mensagem, é claro, mas denominações, assim que pensam que são bastante espertos para interpretar a Bíblia, mas a Bíblia diz que nenhuma escritura, nenhuma profecia é de particular interpretação. E muitos pensam que era anjos casando com seres humanos. Não é nada disso. Isso não tem nem mesmo cabimento. Mas os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Os filhos da linhagem de Sete. Você sabe que Adão teve o filho Abel, que foi morto, foi assassinado por Caim. Caim era do maligno e, portanto, ele matou o seu irmão Abel. Eram irmãos por parte de mãe, mas por parte de pai, Abel veio sim de Adão. Mas Caim, apesar de gêmeos, mas a ciência já acabou de comprovar esse fato por várias vezes, que uma mãe pode se engravidar de gêmeos de pais diferentes. E claro, alguém pensa, como que o pastor Pedro se ousa falar isso? Claro que eu não ouso. Eu transmito aquilo que Deus disse para o profeta. E coisa boa, coisa ótima é crer num profeta. E Deus enviou um profeta nesses últimos dias. E Deus mostrou a ele. Ele também não estava sabendo o que ele falava acerca desse assunto, quando um denominacional apertava ele. E quando foi bem na hora H, no momento de ser dito, a voz de Deus chegou e disse assim, diga que é a serpente. Então Deus disse para o profeta que foi a serpente. Então, embora nós se referimos como feminino, né, a serpente, mas a serpente era um animal, era uma classe, era uma espécie de animal, que tinha macho e tinha fêmea também. E era um ser gigante com aparência humana. Tanto é que ele é conhecido como elo perdido, que a ciência não achou. A ciência catalogou, fez a lista de todos os animais que ela conhece e esbarrou nesse problema. Depois que chegou no chimpanzé, um macaco muito aperfeiçoado, chegou nesse chimpanzé e falou, não existe outro animal mais perfeito que o chimpanzé, que sabe levantar do chão, andar com as mãos soltas, livres, e é um animal que quase fala. Esse foi o animal mais perfeito que a ciência já achou. Ela não achou outro. Do chimpanzé, o próximo animal é o homem. E depois do homem não existe outro animal superior ao homem. Então o animal superior a toda a criação de Deus é o homem. Abaixo do homem está o chimpanzé. E a ciência ficou surpresa quando ela tentou fazer o cruzamento do DNA do sangue do chimpanzé com o sangue humano e não deu mistura. Não dá para se misturar geneticamente chimpanzé e ser humano. Então a própria ciência coçou a cabeça ali, claro, na pessoa dos seus cientistas, e admitiu, existe um elo. Elo, vocês sabem, é o gominho da corrente, né? Ali é um elo. A ciência admitiu, existe um elo entre o chimpanzé e o homem, só que nós não sabemos aonde está. Eles escavam e procuram, não acham, e não é para eles achar. Mas Deus revelou para o profeta William Branham e disse, é a serpente. A serpente, antes da maldição, ela tinha o corpo ereto, ela andava sobre 2 pés, com as mãos soltas, livres, e ela podia raciocinar. Onde está isso? Na Bíblia. A Bíblia diz que ela era a mais astuta de todas as animarias que o Senhor Deus havia criado. E então, ali está o elo que fazia ligação entre o chimpanzé e o ser humano. Mas a nossa pregação nesta noite é sobre os sinais dos dias de Ló. E assim então, sabemos que daquela serpente, dos seus genes de vida, veio Caim. Essa matéria pode ser tratada depois separadamente, em um momento separado para isso. Eu não vou tomar agora para este lado, para que eu possa seguir em frente. Mas então nos dias de Noé, eu vou tomar desde Noé e já percorro essas escrituras, pela graça de Deus, e vamos então chegar no nosso fechamento aqui, sinais dos dias de Ló. Então, para falar dos dias de Ló, eu estou fazendo uma plataforma. É como a criança que estuda para chegar até o quarto ano, 5º ano, ela teve que fazer o prézinho, fazer 1º ano, 2º, 3º, para chegar lá. E para chegar nesse nível aqui também, para falar dos sinais dos dias de Ló, estou dando rapidamente aqui esse histórico. Bem, então nos dias de Noé, em Gênesis 6, a imaginação dos corações daquelas pessoas era má continuamente. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Filhas dos homens, a linhagem de Caim.
gerou uma geração de pessoas robustas, grandalhonas, fortes, inteligentes, né? Puxaram para a serpente. A serpente era o ancestral deles, era o antepassado deles. E pena, para remir o tempo, eu não vou tomar agora ali nas escrituras, mas em Gênesis 3 fala que a serpente era o mais astuto, né, dos animais, e o profeta irmão Branham teve cuidado de buscar e pesquisar a palavra astuto, vem de astúcia. E astúcia, resumindo, é a capacidade de engenhar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de racionalizar, ou seja, pensar, ponderar, como um engenheiro faz quando está, ou qualquer um de nós, seres humanos, quando você tem um problema para resolver, você se concentra ali, pensa, busca soluções, pensa numa saída, como você vai resolver. Então a serpente tinha essa capacidade de raciocinar, certo? E é claro que a descendência dela puxou para ela também. São inteligentíssimos. E então a Bíblia separou as linhagens e chama de os filhos ou as filhas dos homens. A linhagem de Caim, e Abel foi assassinado, passou-se um tempo, Deus deu um longo período ali e trouxe outro filho para Adão no lugar de Abel, o nome de Sete. A Bíblia diz, e então começou novamente a invocar-se o nome do Senhor na face da terra. O nome do Senhor ficou uma temporada sem ser invocado, enquanto Abel tinha sido morto e Sete ainda não havia chegado em cena. Mas chegou o tempo em que Sete chegou e entrou em cena, e veio da sua linhagem a população de adoradores de Deus da maneira correta, enquanto a linhagem de Caim também adorava a Deus, porém da maneira carnal, da maneira formal, da maneira organizacional, e da maneira que não agradou a Deus, a ponto que Deus condenou o culto de Caim, mas aceitou o culto de Abel. Bem, então os filhos de Deus, aqueles que serviam a Deus, viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres dentre as que escolheram. E então, em Gênesis 6 está lá esse assunto, e Deus não se agradou daquela mistura, e aí então Deus propôs em seu coração destruir com a raça humana. Agora, o que acontecia naqueles dias? Vamos tomar só algumas marcas importantes, mais salientes, para que possamos passar rapidamente para Gênesis 18, para depois chegarmos na escritura de Lucas 17, onde lemos, e aí então tomamos aqui mais alguns parágrafos, algumas citações das mensagens, e alguns fatos modernos que andam acontecendo ao redor, né, de cada um de nós, por aí, e juntando tudo isso para nós vermos se hoje é ou não é os dias de Ló se repetindo, e até mesmo os dias de Noé, que a Bíblia aqui em Gênesis ou em Lucas 17 diz que como foi nos dias de Noé, até por isso que eu estou dando essa ênfase. Mas então nos dias de Noé aconteceu aquilo, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam-se em casamento, e isso, a explanação disso pelo profeta é casamento e divórcio. As pessoas, tanto mulheres quanto homens, apenas separavam-se, casavam, separavam-se, divorciavam-se, casavam-se novamente, outra hora faziam contratos sem casamento mesmo, já se juntavam, e isso até mesmo filhos de Deus misturando com filhas dos homens. E Deus então trouxe aquele dilúvio que destruiu toda a civilização daquela época. Falando assim parece que é tão rápido, mas uma geração naquela época era estimada em 120 anos. E Noé foi um homem que viveu naquela época. Então, nós deduzimos pelas escrituras que Noé é um dos que viveu também cerca de 120 anos, porque uma geração naquela época, a Bíblia diz que era 120 anos. Então, por 120 anos, né, assim, por dedução, por inferência, Noé esteve ali. Agora, o profeta irmão Branham, o profeta enviado para esta era, ele disse que o maior sinal de que Deus desceu na terra naquela época foi a presença de um profeta na terra. Noé era o profeta. Então Deus, em uma carne profética, manifestando em favor dos seus. E ali Deus traçou todo o mapa, Deus traçou toda a planta do que devia ser feito, todo o plano. Deu o modelo da arca, um modelo, uma proporção tão boa que até hoje os construtores de embarcações ainda copiam da arca.
a largura, a altura, o comprimento da arca, então os metros cúbicos ali direitinho, para poder dar uma flutuação boa, uma estabilidade boa, né, sobre as águas do dilúvio. Então Deus, sendo o autor tanto das águas quanto da arca, ele sabe de cor e salteado todas as melhores proporções. E a madeira mais adequada, todo o material. Então ele passou tudo isso para Noé, e bastava Noé seguir à risca as instruções divinas, e assim então Noé e sua família foram salvos das águas do dilúvio. Mas as mesmas águas que flutuavam a arca, salvando eles, ela produzia afogamento nos demais que estavam fora da arca. Agora, após tudo aquilo, Deus colocou o arco-íris nos céus, mostrando que não mais vai voltar a destruir o mundo com água, com dilúvio. Aí alguém fala assim, acaba não, mundão, né? Fica feliz porque Deus não vai mais voltar a acabar o mundo, acabar a terra, a civilização, com águas diluvianas. Mas o arco-íris é um sinal de que ele vai acabar com fogo. E Deus deu uma amostra. Ele trouxe uma amostra disso que eu estou falando. Em Gênesis, eu falei capítulo 18, começa no 18, mas tem que ler o 19 também. Nós já evoluímos aqui um pouco nas escrituras. Em Gênesis 18, havia o casal Abraão e Sara nos carvalhais. Nós cristãos, é bom saber disso, viu, irmãos? De cor e salteado, viu? Isso não deve ser matéria difícil para nós, não. Isso deve ser nosso dia a dia. Lembre bem, então Abraão e Sara moravam nos montes, nas montanhas, chamada Manre, M-A-N-R-E, Manre, nos montes de Manre, também conhecido como carvalhais, porque tinha árvores de carvalhos lá. Então, quando fala Abraão, lá nos carvalhais, ou lá na montanha, nos montes de Manre, então, estamos falando daquele cenário. E Abraão, vocês sabem, é um servo de Deus, escolhido, chamado por Deus, para andar com Deus, para servir a Deus. E a família de Abraão seria a família de Deus na terra. E hoje, na época agora do Novo Testamento, nas boas novas do Evangelho, quem é filho de Abraão? Quem é descendência? Quem é família de Abraão? Você não tem que ter nascido numa tribo lá de Israel para ser descendência de Abraão hoje. O apóstolo Paulo disciplina esse assunto dizendo, se sois da fé, sois família de Abraão. Amém, irmãos? Amém. Então, se eu sou da fé, você é da fé, então você é descendência, você é família de Abraão, segundo a fé. É matéria para entrarmos também, mas isso tem que ter um outro culto à parte para entrar sobre Israel. A nação de Israel, segundo o sangue, segundo a carne, que são filhos de Abraão naturalmente, veio realmente dos lombos de Abraão segundo a carne. Aqueles, na verdade, acabaram rejeitando Jesus quando ele veio. Ele veio para o que era seus e os seus não receberam. E porque eles não receberam Jesus, Jesus virou as costas para eles e virou a frente para nós, para os gentios, para aquele que não é povo, não era povo. Então, para esses, Jesus virou e nos amou e trouxe esse evangelho na nossa direção e, graças a Deus, nós aceitamos. Agora estamos aqui com a incumbência de levar esse evangelho adiante. E esse mesmo evangelho hoje que nós levamos, ele é aceito por alguns, pelos eleitos, mas ele é rejeitado pelos rejeitadores. E os rejeitadores rejeitam, e isso faz com que Jesus vire as costas, dessa vez para os gentios, e volta para os judeus dentro em breve. Só que, primeiramente, ele arrebata um povo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16. Ele arrebata um povo da face da terra, e aí então o evangelho volta para os judeus. Os judeus estão lá na terra deles, preparados para receber esse evangelho lá. Mas até que cumpra o tempo dos gentios, e aí então somos tirados daqui para que então esse evangelho volte para lá. Vamos então agora para o assunto de Ló. Paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo em que Abraão morava lá nos carvalhais de Manre, né? Nessa mesma época, o seu sobrinho Ló, com a família, morava confortavelmente na cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, que era vizinha, ligada.
Portanto, quando o juízo de Deus desceu, fogo e enxofre dos céus, queimaram não só Sodoma, mas queimaram Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Confiram isso calmamente depois na leitura de Gênesis 18 e Gênesis 19. É uma leitura para se fazer tranquilamente, com um caderno, uma caneta ali perto, anotando, escrevendo os pontos que você foi destacando. E aí, então, você tem essa matéria tranquilamente para que você possa passar para outros também, com segurança. Bem, estamos agora. Bom, nos dias de Ló, que é a nossa ênfase aqui, né? São Lucas, capítulo 17, eu li do 26 ao 30. Como foi nos dias de Ló, eles também comiam, eles bebiam, eles casavam, davam-se em casamento, mas coisas marcantes. Enquanto Abraão estava lá nos carvalhais de Manre, Ló estava na boa vida lá em Sodoma. Só que Ló, conhecendo a verdade, a Bíblia diz que o coração de Ló, que a alma de Ló afligia. Ele se sentia aflito no seu espírito, no seu íntimo, no seu interior, de ver tanto pecado em Sodoma. E Abraão, pensa que Abraão não se preocupava? Abraão não estava em Sodoma. Mas quando Deus falou que ia queimar Sodoma, porque o clamor do justo Ló chegou até Deus, e Deus desceu para ver como estavam as coisas ali. Claro que Deus não precisava descer para ver isso, mas ele quis fazer assim, ele quer fazer assim, ele é soberano. Deus desceu. Mais uma vez, eu sempre digo isso nas pregações. Como é que Deus desceu? Ele desceu em frequência. Ele saiu da sua posição invisível e desceu para a faixa visível. Seres humanos não conseguem enxergar tudo que quer, não. Existe coisa que agora mesmo que você gostaria de enxergar e não enxerga. Outras você nem gostaria e nem mesmo enxerga. Então existe frequência de ondas acima da nossa capacidade de visão. E existem também ondas abaixo da nossa capacidade de visão. Algumas delas, ondas de rádio, ondas de televisão, micro-ondas e raios X, infravermelho, ultravioletas. Estou falando o nome de alguns tipos de ondas aqui para vocês, que a ciência conhece e sabe que não dá de ver essas coisas. Agora, Deus se situa, não estou dizendo que Deus situa numa dessas faixas, Deus situa acima, fora de tudo isso. É outro plano. Mas ele chegou um momento em que ele desceu. E é como se houvesse uma janela diante das pessoas, as pessoas olhando, então Deus desceu. Mas nem todo mundo viu. Quando ele desceu, ele foi lá para os carvalhais, e lá foi na tenda de Abraão. Foi só lá que ele foi. E lá ele compartilhou com Abraão o segredo dele. É por isso que quando nós citamos Amós, capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E quando também citamos Apocalipse, capítulo 10, verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Quando falamos isso, irmãos, isso está ligado, isso está harmonizado com o restante das escrituras. Porque nos carvalhais de Manre, na tenda de Abraão, Deus chegou e falou assim: ocultaria eu ao meu servo Abraão o que estou para fazer? Uma interrogação. Quer dizer, Deus não ia deixar de falar o seu segredo para Abraão. Para os outros ele não falou, mas para Abraão ele falou: Abraão, vou tacar fogo, vou atear fogo em Sodoma, viu? E naquela hora Abraão pensou: bom, e Ló está lá. Mas os outros dois anjos que haviam descido com Elohim, Abraão reconheceu que esse homem que falava com ele, na verdade, era Elohim, era Deus. E então os outros dois anjos que desceram com Elohim e que chegaram ali na tenda de Abraão, eles seguiram viagem, desceram até Sodoma. Porém, Elohim ficou com Abraão ali conversando, contando esses segredos. Aqueles outros dois anjos foram e pregaram lá em Sodoma. Só que enquanto aqueles homens, anjos na figura humana, pregavam, o que acontecia lá? Aí vem agora aqui, sinais dos dias de Ló. Hoje você não precisa ir longe. Há um tempo atrás, dava muito trabalho para você talvez encontrar homens efeminados, homens querendo ser mulheres. Mas hoje, todas as cidades, qualquer oco aí, até na zona rural,
você encontra, há pouco tempo, um irmão, não vou citar nomes, mas numa cidade bem vizinha aqui, eu conversando com ele me contando de experiência tão, assim, constrangedora, né? O rapaz morador no sítio, não tem nada contra porque é morador do sítio, mas estou dizendo que alguém pensa assim, mas e a internet, a televisão? Hoje esses meios de comunicação estão em todos os lugares e toda família que tem um pouquinho de condições financeiras, ela tem um computador, tem uma antena instalada e para você usar isso corretamente, não tem nada de mal, é um meio de comunicação. Porém, Satanás explora isso muitíssimo. E então esse irmão me contando, né, que o rapaz esteve na casa dele e estava até com material, né, impresso, revista, coisa desse tipo assim, e esse irmão percebeu. Teve que ter uma conversa depois, né, uma conversa tranquila, educada, de homem para homem, mas pediu que ele desse um fim naquilo ali, que ele não queria aquilo na casa dele. E o rapaz então obedeceu, graças a Deus por isso, e finalmente destinou, né, ao lixo aquela revista imunda. Mas eu estou falando coisas que é até difícil de falar. Mas esses homens aí, com atitudes femininas, Rolim de Moura, você encontra lá um marmanjo, lá, barba na cara, até um pouco calvo, ele é saia, andando de saia na rua ali. Então, e isso então está nas salas de aula, entre alunos e até entre mestres, né, alguns professores. Agora, isso são sinais de Sodoma, irmãos. Enquanto os dois anjos foram lá falar para Ló que Deus ia queimar aquela cidade, que era para Ló sair, e os parentes de Ló, ou amigos, ou pessoas chegadas a Ló, poderiam ser salvas, fazendo o mesmo que os anjos estavam explicando, sair-se de Sodoma, antes do dia amanhecer. Mas pensam que aquela população aceitaram a pregação dos anjos? Aquelas pessoas quiseram arrombar a casa de Ló para possuírem aqueles homens. E aqueles anjos, então, feriram aquelas pessoas agressoras de cegueira. Por isso eu quero que vocês leiam depois, leiam Gênesis 18 e Gênesis 19, porque vocês vão pegar a história de Abraão, no Gênesis 18, e vão pegar a de Ló, no Gênesis 19. E aí vão ver tudo certinho isso aí. Então aquele povo ficou cego, ferido de cegueira. E uma vez cegos, eles não enxergavam, ficavam palpando e não conseguiam achar os anjos mais. E quando amanheceu o dia, ou seja, na madrugada, os anjos se retiraram e Ló também se retirou. E aí então, quando eles já estavam fora, a salvos, fogo e enxofre desceram do céu e destruíram aquela cidade. Bem, agora o profeta Imombrana, ele vem e explana isso em diversas mensagens. Como eu poderia ler em diversas delas, mas eu vou ler em apenas um aqui. Eu vou ler na mensagem o testemunho de uma verdadeira testemunha. Essa literatura aqui foi traduzida pela Gravações da Voz de Deus. Vou mostrar aqui a capa, para que todos possam conhecer qual é a mensagem. Esta aqui, né, do profeta do irmão Brana. Então eu vou ler o parágrafo 230 e o 231. Ele disse que haveria luzes do entardecer no último dia. O profeta disse que sim. A testemunha verdadeira de Deus disse que sim. Haveria luzes do entardecer. O que é uma luz do entardecer? A mesma coisa que a luz da manhã. O profeta disse: haverá um dia que não seria noite nem dia, um tempo nublado, como está lá fora hoje. Quer dizer, no dia que ele pregou esta mensagem. Apenas suficiente luz para ver como sair por aí. Porém disse: no tempo do entardecer haverá luz. O que seria? Todos eles estão voltando, indo de volta ao tempo primitivo. Haveriam luzes do entardecer no último dia, brilhando. Eu li o 230, agora eu vou ler o 231. Ele disse: haveria um profeta que se levantaria nos últimos dias. Malaquias, capítulo 4. Dando os sinais dos dias de Ló. Assim por diante. Também profetizando para as pessoas, para retornarem. Voltem para a fé dos primeiros pais pentecostais.
voltem para o original, voltem para a Bíblia, afastem-se de organização e de denominação, e voltem ao princípio, voltem ao Pentecostes original, ao enchimento original do Espírito Santo, ao poder de Deus original. A palavra testifica que isso acontecerá. Haverá luz no tempo do entardecer. O caminho para a glória certamente se encontrará. No caminho da água está a luz de hoje, enterrado no precioso nome de Jesus. Jovem e velho, arrependam-se de todos os seus pecados. O Espírito Santo seguramente entrará. As luzes do entardecer chegaram. É fato que Deus e Cristo são um. Bem, preciosos irmãos, então Deus e Cristo são um. Por isso a doutrina que diz que Deus são três pessoas distintas de uma suposta Santíssima Trindade, essa doutrina é errada. Essa doutrina foi instituída por Constantino, o imperador romano Constantino, no ano 325 depois de Cristo. A doutrina pagã das três pessoas distintas da suposta Santíssima Trindade. Eu digo suposta porque não é santíssima, é apenas eles dizem que é, porque isso é anti-escriturístico. Mas é fato que Deus e Cristo são um. Agora, e os sinais dos dias de Ló? Então, tudo isso que acontece, irmãos, homens usando brincos, cabelos crescidos, roupas femininas, ou até mesmo unissex, essas coisas todas, são sinais dos dias de Ló. Agora, eu não estou aqui para dar ênfase a essas coisas, eu nem mesmo gosto de falar nisso aí. Mas por que eu falo? Porque isso aí é um indicativo de que no mesmo tempo que Sodoma estava desse jeito aí, o enxofre e o fogo estavam até chiando, prontinho para poder se incendiar e desencadear aquela reação ali, aquele fogo em cima de Sodoma e Gomorra. Mas nesse mesmo instante, tinha 2 anjos pregando e as suas mensagens sendo rejeitadas. Mas estava acontecendo algo ainda mais importante. Abraão estava lá nos montes, nos carvalhais de Manre, a sós, ele, a sua esposa Sara e Elohim. E Elohim lá dava um sinal que era interpretar, ou seja, era discernir os pensamentos do coração humano. Então Elohim ali, de costas para a tenda, e Sara, a esposa de Abraão, dentro da tenda, trabalhando, preparando alguma coisa ali, Elohim enxergou ela de costas. Mas por quê? Porque ele é Deus, ele vê a nossa mente, ele vê o nosso pensamento. E o profeta Mombrana diz que quando Jesus, em São Lucas 17:30, se referiu àquela passagem, que assim será nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar, o profeta para esta era diz que Jesus olhou para a escritura de Gênesis 18, Gênesis 19, olhou para Gênesis 6, no caso de Noé, que eu já citei aqui, e Jesus olhou com olhos proféticos, porque Jesus era o profeta naquela época. Moisés, na sua época, disse assim, que o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. E esse profeta semelhante a mim, semelhante a Moisés, foi Cristo, isso cumpriu em Jesus Cristo. E quando Cristo, então, Jesus, naquele corpo de carne, esteve na terra, produziu-se o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17. Jesus disse essas palavras, que nós já lemos aqui, e o profeta Mombrana disse que Jesus projetar é jogar isso para frente, ou para trás, é claro. Então ele olhou para trás, mas ele lançou uma profecia, e diz que assim será. Só que esse será aponta um futuro. Só que os irmãos olhem que hoje nós estamos em 2015, já no mês de outubro. Acontece que esse futuro, assim será, já veio. Como que sabemos que isso já veio? Porque o sinal marcante de Deus já aconteceu. Nos dias de Noé, tinha Noé na terra, com uma presença de Deus ali em um homem. Nos dias de Abraão, Deus veio também em uma carne humana.
Nos dias de Jesus na face da terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, através do corpo de Jesus Cristo. E nesses últimos dias, Jesus também esteve e está em nosso meio. O Espírito Santo desceu na Bíblia, na palavra, e vivificou esta palavra. E trouxe ela, e para isso ele usou Malaquias capítulo 4. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bem, então nesses últimos dias Deus já enviou também o profeta de Malaquias 4. Ele cumpriu a sua parte. E enquanto esse profeta, um homem comum do povo, trazia a palavra de Deus na forma de pregação, ele nunca tentou colocar a sua imagem como principal. Ele diz assim nas suas mensagens: a minha missão é declarar Ele. Quem é esse Ele? Que está escrito até com E maiúsculo. Esse Ele é Jesus. Então, quando comece a ler nas literaturas, assista também um filme que os irmãos filmaram, né, numa campanha de pregação, intitulado O Fundo Clama o Fundo. E você vai ver ali quando o servo de Deus, quando o profeta irmão Brana ora pelas pessoas, e ele então discerne os pensamentos. Então, o mesmo sinal que aconteceu lá na tenda de Abraão, Elohim discernindo os pensamentos do coração de Sara, não o profeta irmão Brana discernindo, mas Deus discernindo, porém usando um vaso humano. Isso é o cumprimento da descida, da manifestação do Filho do Homem. Então, Cristo sempre está no seu povo. Ele veio em Pentecostes e desceu na forma do Espírito Santo e cumpriu o ministério de Filho de Deus. Porém, nesta última era da igreja, na 7ª era, quando Laodiceia rejeitou Jesus, ela pôs Jesus para fora, ela não aceitou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ela não aceitou esta mensagem, então Jesus ficou para o lado de fora de Laodiceia. Desde então, quando um povo rejeita Jesus, aquele povo está acabado. É por isso que nós pregamos, nós cantamos que Laodiceia acabou. Laodiceia está acabada. Não tem mais recuperação para ela. Não vai colocar remendo novo em pano velho. Ela se tornou um pano velho. Ela se tornou um odre velho. Ela não aceita o vinho novo da revelação. Ela se declarou incapaz de receber. Ela se trinca, ela se racha. Ela não dá conta de conter as boas novas do Evangelho. Isso é muito. Não, isso é muita coisa. Não estuda isso não estuda os selos não. Os irmãos lembram quando ia pregar para um trinitariano, e o trinitariano roxo ali fala assim, não, isso aí não cabe na minha cabeça, eu não consigo sair de onde eu nasci, e para mim Deus é 3 mesmo, pronto, e acabou. Então, e já para você que é revelado, foi tão simples. Você olhou, pensou e falou, sabe uma coisa? Essa mensagem está certa. Deus não são 3, Deus é um. Então, para o revelado, ele consegue enxergar, mas nem todos podem ver. Muito apropriado aquele hino, né? Que a irmã Célia cantou aqui, sobre o Filho do Homem. Por sinal, é o primeiro hino que Deus me deu em 2008, acerca da abertura da palavra, acerca dessa terceira puxada. Eu não havia ouvido nenhuma pregação, exceto as mensagens do profeta. Lido todas as mensagens que eu venho lendo há anos, grifando, e eu ficava incomodado. Toda vez que eu encontrava um profeta referindo, falando sobre o Filho do Homem, nesses últimos dias, eu ficava inquieto. Ninguém prega isso? E aí nem eu pregava também. E Deus numa manhã me deu aquele hino que foi cantado aqui. Bem, estará sendo colocado à disposição para que as pessoas tenham acesso, né? Porque são hinos do momento, daquilo que estamos vivendo, passando, respirando, que estamos sendo alimentados destas coisas. Bem, irmãos, então fechando aqui. Os sinais dos dias de Ló estão repetidos hoje. O cenário é o mesmo. E o fogo e enxofre está aí preparado. Assim que a noiva for arrebatada, tirada daqui, o fogo e enxofre desce. Mas Elohim também veio discernindo os segredos dos corações. E eu já dei aqui as várias informações, até do vídeo, né, do profeta. Está na internet, está para todo lado. E as literaturas estão aí nas mãos de vocês. É um defeito muito grande as pessoas ter pão e não comer. Morrendo de fome com pão em casa. Não é o caso de vocês, não é o nosso caso. Estamos vivendo porque estamos comendo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Amém.
E nesses últimos dias ele enviou o maná da hora, o maná que desceu do céu. Ali em 1933, no Rio Ohio, quando o profeta William Branham batizava a 17ª pessoa, aquela luz misteriosa desceu e diz que como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo, a sua mensagem, William Branham, precursará a segunda vinda. E então a mensagem está aqui e o profeta diz, a fé para o rapto está nas mensagens. Então não discuta, não faça rodinhas, não faça falatório, não aceite nada dessas coisas, sem que você vá para as mensagens. Sente, estude-as. Não entendeu? Ore a Deus, volte de novo. E aí, quando você achar alguém com o mesmo calibre da sua fé, você então converse, para que então você possa ser edificado. Mas alguém que quer te puxar para baixo, quer criticar as profecias, quer dizer que o Filho do Homem não desceu, é um espírito de mentira tentando persuadir você. Mas é fato de que Deus e Cristo são um. Os dias de Ló estando aí, então Elohim também está aqui. O Filho do Homem está aqui no meu coração, está aí no seu coração, e nesse instante ele opera em carne humana. Ele opera na sua igreja, no seu povo. Foi um homem ungido. Jesus foi ungido, um homem ungido. Aquela unção desceu em Pentecostes e ungiu um povo. De um homem ungido passou a ser um povo ungido. Nesses últimos dias, Deus ungiu a um profeta também para trazer esta mensagem. Deus recolheu ao seu servo profeta, mas esta unção desceu para a igreja e Cristo está derramado na sua igreja. E agora nós não podemos nos acovardar. É a nossa vez de sermos criticados, de cumprirmos o resto das aflições de Cristo, mas levar esse evangelho adiante. Vamos nos colocar de pé nesse instante e vamos agradecer ao nosso Deus por esta tamanha bênção, por Ele ter aberto os seus olhos, por Ele ter aberto o nosso entendimento espiritual, e nós não negamos ao Filho do Homem. Ao contrário, nós o confessamos. Eu confesso de coração, eu confesso com muita satisfação. A foto, né, saiu aqui, descolou. Mas em algum momento estarei pregando, né, sobre esta foto com muito gosto no meu coração, né? Mas vamos então fechar aqui esse assunto sobre o Filho do Homem, os sinais dos dias de Ló. Inclui, não olhe para os dias de Ló pensando só em homens homossexuais, essas coisas todas, não. Isso é verdade, mas isso, quando você pensar nos dias de Ló, vire o seu pensamento para os carvalhais, porque lá naquela hora Elohim estava na terra. E nesse momento, irmãos, que você passa decepção nas escolas, nas reuniões e nas lojas, você sai por aí e encontra essas coisas indesejáveis por aí, pare e pense um momento. Nesse mesmo ato, Deus está na face da terra, no seu povo. Isso é fato. E Ele, então, está energizando uma igreja. Ele está imantando você, para que no momento do arrebatamento, você tenha energia para subir. Não é energia atômica, não é energia da gasolina, não é energia da pólvora, não é energia obtida por esforço humano, mas é energia do próprio Deus, a dinâmica tão esperada. Oramos nesse instante. Pai bendito, obrigado, Jesus, por estares conosco, nos ajudando, nos animando, Senhor. E nesse momento encerramos esta parte, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos agora para a ministração da Santa Ceia do Senhor. Leremos em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. E leremos também no Evangelho segundo São João, no capítulo 13, a partir do versículo 4. Vamos então para esta segunda parte. Eu agradeço a Deus pela parte que nós já tivemos até aqui, e agradeço a Deus também pelo nosso querido irmão de fé, e meu filho também, né, segundo a carne, né, meu filho caçula, inclusive, o William Procópio, está aqui conosco nesta noite. Ele mora atualmente na cidade de Vilhena, aqui no estado de Rondônia, está aqui nos visitando, e para nós
é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. E que ele leve também estas bênçãos para ajudá-lo em todo o seu percurso de vida e para ajudar alguns outros que aparecer também no seu caminho, ele pode ajudar a esclarecer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.